Boa noite, irmãos. Que alegria nós estarmos reunidos aqui mais uma quarta-feira em que nós podemos continuar aprendendo a respeito da Igreja de Cristo. Que eu e você possamos, mais uma vez nessa oportunidade, pegar a nossa Bíblia, o nosso caderno, a nossa caneta, o nosso lápis e, de fato, absorver tudo aquilo que o Senhor vai trazer ao nosso coração, ao nosso conhecimento, através da vida do pastor Helder Carantino. Que você possa aproveitar essa aula, que ela seja proveitosa para você, para a sua vida espiritual, e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Pode um cristão ser marxista, comunista, como muitos falam? Ou socialista? Pode ele ser de um viés marxista? É sobre este assunto que nós vamos tratar nesta aula de hoje, o cristianismo e o marxismo. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus adverte ao cristão e à Igreja de Cristo o seguinte: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A Bíblia nos adverte, com uma palavra bem específica, Cuidado. Cuidado que ninguém, quem quer que seja, vos venha a enredar com sua filosofia. A palavra enredar aqui é literalmente cair numa rede, como aquelas redes de pescar, que o pescador joga a rede e pega o peixe, Uma vez que cai na rede, é morte certa. Então, essa é a ideia: não caiam numa rede, não sejam enganados, cuidados, para que vocês não vos venham a enredar com vãs filosofias, com vãs sutilezas. Para início de conversa, eu queria deixar bem claro para meus amados irmãos que eu não estou aqui defendendo um partido político. Não vou fazer isso, nunca fiz, não vou fazer agora, depois de velho. Não estou aqui criticando direita ou esquerda. Não, eu critico as duas posições. O cristianismo nem é de direita e nem é de esquerda. O cristianismo não cabe em nenhuma filosofia humana, nenhuma delas. Nenhum ismo humano engloba o cristianismo ou consegue abarcar o cristianismo, não, nenhuma, qualquer que seja ela. Hoje eu vou falar sobre o marxismo, mas amanhã eu posso falar sobre o capitalismo, eu posso falar sobre o socialismo. Enfim, nenhuma filosofia humana explica o cristianismo, ou o cristianismo é partidário de qualquer que seja a filosofia humana, social, política, religiosa. Nenhuma delas o cristianismo é. Só para você ter uma ideia, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, havia muitas correntes políticas na época dele, muitas correntes. Zelotes, judaizantes, herodianos, essênios, muitos, fariseus, saduceus, cada um com sua linha, com sua filosofia. Sabe com qual filosofia dessa Jesus Cristo se identificou? Nenhuma. Assim somos nós cristãos. O cristão, a sua filosofia é o Evangelho. A sua bandeira é Jesus Cristo. E o seu compromisso é a verdade. Isso é o papel de um cristão, seja líder, seja um leigo. E eu não sou contra os cristãos se envolverem na política, na educação, na saúde, na estrutura social. Muito pelo contrário. O cristão tem que participar da estrutura social. Não para mudar a estrutura social ou porque a estrutura social vai mudá-lo. De jeito nenhum. É Cristo no seu coração, é o Evangelho na sua vida que faz com que onde ele estiver, seja em qualquer estrutura da sociedade, ele resplandeça a verdade do Evangelho, a nossa bandeira que é Jesus Cristo, o nosso propósito neste mundo, que é a glória de Deus. E aí nós teremos sim
um mundo melhor. Perfeito? Não, mas bem melhor, com certeza teremos. Assim, eu vou começar essa série de palestras à Igreja de Cristo, que, aliás, eu estou continuando essa série de palestras e hoje eu vou falar sobre o marxismo. A primeira pergunta que me fazem em relação ao marxismo é se pode um cristão ser marxista. Me perguntam muito isso, já me perguntaram várias vezes. O ano passado eu dei uma série de palestras no TBB de Jacareí, várias aulas falando sobre o marxismo, a influência do marxismo no mundo latino, principalmente no Brasil. E a pergunta sempre se repete: pode um cristão ser marxista? Eu respondo de duas maneiras essa pergunta. Pode um cristão ser marxista? Eu respondo de duas maneiras. Primeiro é sim. Só que para isso são necessárias três coisas. Primeiro, você entender um pouquinho do que é o marxismo e não entender nada do cristianismo. Aí você pode ser cristão marxista. Se você entender um pouco do marxismo, ou até muito do marxismo, e não entender nada do cristianismo, aí você pode ser. A segunda maneira é que se você entender um pouco do cristianismo e não entender absolutamente nada do marxismo, aí você pode ser cristão e marxista. Se você só entende muito pouco do que é ser cristão, muito pouco, muito básico, Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador, mas nada profundamente, e você não entender nada do marxismo, aí você pode ser cristão e marxista ao mesmo tempo. E a terceira possibilidade é se você não entender nada, absolutamente nada, nem do que é cristão e nem do que é ser marxista. Aí é possível. Essa é a primeira resposta que eu dou. E a segunda resposta que eu dou é não. Não é possível ser cristão e marxista. Eu falo isso por experiência própria. Até porque eu me encaixei durante muitos anos no ponto ser. Eu não entendia muito o que era o cristianismo, não entendia muito nada, para ser sincero, do cristianismo, e não entendia quase nada do marxismo. Por isso que eu me achava cristão e marxista, porque eu não sabia nem o que era um e não sabia nem o que era o outro. Quando eu entendi o que é um e quando eu entendi o que é o outro, eu vi que não é possível. Não é possível ser cristão e marxista. Bom, é um pouquinho, como eu diria para você, resumir o marxismo não é complicado, é extenso demais, é muito, como é que eu diria, é muito prolongado demais tentar explicar o marxismo. Assim eu vou resumir as principais ideias e mostrar para os meus amados irmãos 5 motivos porque um cristão não pode ser marxista. Eu vou dar 5 motivos. Dentre esses 5 motivos, eu ainda vou resumir várias ideias para poder ficar mais fácil. 5 motivos porque um cristão não pode ser marxista. Antes de falar dos 5 motivos, eu quero que você entenda o seguinte. Quando nós falamos de marxismo, sempre nos lembra a figura de Karl Marx, porque foi ele o sintetizador, junto com Friedrich Engels, das ideias marxistas históricas que nós temos aí, ou também conhecido como marxismo materialista, Karl Marx. Karl Marx era um filósofo alemão, ateu convicto, odiava Deus, para ser sincero, no cristianismo, e ele fez uma análise da vida humana, do mundo, da história do homem. Em cima dessas suas análises, ele então desenvolveu a ideia do comunismo, que nós chamamos também de marxismo e por aí vai. Mas, quando nós falamos de marxismo no Brasil, não é apenas as ideias de Karl Marx, nem no Brasil nem no mundo. Porque o marxismo, que quando começou com Karl Marx, ele teve umas outras desenvolturas. Ele se desenvolveu em outras linhas, como por exemplo o marxismo cultural. O marxismo cultural,
que geralmente nós atribuímos a Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um filósofo italiano que foi para a União Soviética, treinou na União Soviética e viu as ideias marxistas colocadas em prática na antiga União Soviética, e quando ele viu lá, ele voltou, ele achou que aquelas ideias marxistas não daria certo em outros locais. Poderia ter dado certo na União Soviética, entre aspas, é claro, mas em outros locais não poderia ter dado certo. Por exemplo, ele observou que essa pregação do proletariado lutando contra a burguesia não estava correto, porque ele via os próprios proletariados se aliando aos burgueses, como eles chamavam, aos os poderosos, como eles chamavam, se aliando para lutar a favor dos burgueses. E Antônio Gramsci disse, olha, não vai ser com revolução, não vai ser com luta de classe que a gente vai conseguir colocar essas ideias. Tem muita coisa boa no Karl Marx, tem muita ideia boa, mas essa ideia de luta de classe aí, da revolução, do proletariado contra a burguesia, não vai dar certo, porque nós estamos vendo o proletariado do lado dos burgueses, lutando ao lado dos burgueses. O exército burguês é maior que o nosso. Então, Antônio Gramsci, que eu considero assim um gênio do mal. Se você me perguntar, me dê um exemplo de um ser humano que assimilou bem as táticas satânicas de Satanás, do demônio, que colocou em prática as melhores artimanhas e armadilhas de Satanás, como nós encontramos na Bíblia, essa pessoa é Antônio Gramsci. É uma coisa satânica mesmo. Ele observa, ele é muito inteligente, viu? É um gênio do mal, como se diz. Ele observando aquilo, ele disse, não, a gente vai fazer diferente. Nós temos que entender que o que sustenta, o que eles chamam de estrutura ou superestrutura, o que sustenta a classe burguesa, os poderosos, são três colunas no mundo ocidental. Essas três colunas do mundo ocidental formou o pensamento do mundo ocidental, e o comunismo não vai dar certo enquanto essas três bases não forem destruídas. Que três bases eram essas? A herança judaica cristã, ou seja, os valores judaico-cristãos, a religião, o cristianismo, com seus valores. Enquanto não destruir o cristianismo, o comunismo não vai prevalecer. Antônio Gramsci pensou nisso. O que Karl Marx já também tinha pensado nisso. Só que o Karl Marx queria a luta, enquanto que o Antônio Gramsci queria uma luta diferente. Uma luta de minar, de destruir as bases. Não com guerras, não com violência, mas com mentiras, com hipocrisia, com dissimulação e por aí vai. Então temos que destruir a herança judaica cristã, a religião, que fez a cosmovisão ocidental. Temos que destruir a filosofia grega, com seu direito, com a sua busca da verdade, com a ideia de universais, valores universais. Isso nós temos que destruir, a herança filosófica grega. E a outra coisa que nós temos que destruir, além da filosofia grega, além do cristianismo, é o chamado direito romano, porque Roma praticamente deu para o mundo ocidental todos os valores do direito romano: jurisprudência, juízes, tribunais, três poderes, julgamentos com advogado, direito à defesa, aquela coisa toda. Então, enquanto nós não mudarmos a cabeça desse povo, nós não vamos conseguir. Então a ideia é você se envolver, se infiltrar na igreja, é você se infiltrar nas escolas, nas faculdades, na mídia, no show business, e a partir daí você semear essas ideias que o marxismo prega, o marxismo cultural prega, sem ir para a violência, mas aliciando mentalmente as pessoas até destruir essa cosmovisão, aí sim nós colocarmos as nossas ideias. Antônio Gramsci ensinou isso.
E por último, nós temos, quando falamos de marxismo, nós falamos de Karl Marx, falamos de Antônio Gramsci, mas falamos também de Herbert Marcuse, o filósofo da famosa escola de Frankfurt. Herbert Marcuse, que era um intelectual e que, junto com seus companheiros da escola de Frankfurt, fizeram uma reavaliação do comunismo, do marxismo, tanto de Karl Marx como de Antônio Gramsci, e tentaram reformular esse marxismo. Isso foi na década de 60, 65, 64, dando ele uma outra roupagem. Por exemplo, se no tempo de Karl Marx os trabalhadores eram os proletariados, na época de Herbert Marcuse havia uma outra classe que eles chamam de proletariado, mas que eles chamam de excluídos da sociedade. Por isso que a gente fala tanto de excluído, essa é a ideia deles. Essa classe de excluídos da sociedade envolvia, por exemplo, prostitutas, mendigos, drogados, moradores de rua. Eles chamam isso de lumpenproletariado. Lumpenproletariado. Essa classe seria então agora os novos proletariados do comunismo. E essa classe organizada, ela poderia também ajudar nessa revolução social, comunista ou marxista, como queira. Isso gerou inclusive aqueles distúrbios de 68 em vários lugares do mundo, seguindo a filosofia de Marcuse, na França, no Brasil. Por quê? Porque eram os novos excluídos da sociedade que estavam agora, através das ideias de Herbert Marcuse, sendo procurados, sendo organizados. Nunca são organizados, essa é a verdade, mas, entre aspas, aí, para as lutas de classe, para as lutas do seu direito. É por isso que hoje nós temos tanta Cracolândia por aí. Paris é cheio de Cracolândia, o Brasil, os países da América do Sul é cheio de Cracolândia. Por isso que a prostituição é a céu aberto. Por isso que as praças foram tomadas pelos travestis, homossexuais e prostitutas. Essas ideias. Antes, as praças eram dos senhores, das senhoras e das crianças, das famílias. Agora não são mais. As praças do Brasil e do mundo têm dono. E são o lumpenproletariado de Herbert Marcuse. Muito bem, isso aqui é uma pequena introdução para você entender que houve pelo menos 3 levas de marxismo. O marxismo histórico materialista de Karl Marx, o marxismo que chama marxismo cultural de Antônio Gramsci e também chama-se também às vezes marxismo cultural de Herbert Marcuse, mas eu prefiro colocar marxismo histórico materialista de Karl Marx, marxismo cultural de Antônio Gramsci e prefiro colocar marxismo da escola de Frankfurt, ou marxismo frankfurtiano. Eu prefiro colocar nesses termos que eu acho mais claro. Colocado isso, eu vou mostrar para os meus amados irmãos que, independente do país, do professor, da escola, do movimento, da igreja, porque muitas igrejas são marxistas, principalmente a Igreja Católica, que foi assolada pelo marxismo. Se você depois tiver curiosidade, eu dei uma aula sobre teologia da libertação há um ano atrás, em Jacareí, no TNB de Jacareí. Se você procurar depois no YouTube a origem do pensamento de esquerda no Brasil, pastor Helder Carantino, lá no TNB de Jacareí, você vai encontrar uma aula completa em que eu dei a origem do começo, do meio e do fim da teologia da libertação. Mostrei como começou, os proponentes históricos, colocando as provas um por um. Você pode depois procurar isso no YouTube, não pode ser no horário do culto, é claro, né? É outro horário, fora a parte. Se você por acaso tiver interesse
em querer saber como começou a teologia da libertação, que assolou principalmente a Igreja Católica. Mas não só a Igreja Católica, muitos protestantes também assimilaram a teologia da libertação, que é tentar misturar o cristianismo com o marxismo. E eu posso dizer para vocês que eles foram muito bem sucedidos em boa parte do mundo, principalmente no Brasil. Mas muito bem sucedido mesmo no Brasil. Então, para você ter uma ideia, qualquer que seja o setor que você for estudar, observar, analisar, seja na política, seja na religião, seja na sociedade, seja na educação, o que eu vou mostrar para os meus amados irmãos agora, esses 5 pontos pertencem a todas estas ondas marxistas que eu falei. Tudo que eu vou falar aqui para você é definido por Karl Marx, é definido por Antônio Gramsci, é definido por Herbert Marcuse e a Escola de Frankfurt. Então, independente, você dizer, mas eu não sou marxista histórico, Karl Marx, não sou marxista materialista. De qualquer maneira, essas ideias vão estar lá no marxismo dele. Mas eu sou da linha da Escola de Frankfurt, de Herbert Marcuse. O que eu vou dizer vai estar lá também. Eles vão ensinar isso também. Não, eu sou do marxismo cultural, de Antônio Gramsci. Não vai ter diferença. Então, o que eu vou dizer está em todas as vertentes do marxismo. Todas. E se um cristão é cristão, se diz cristão e se diz marxista, defendendo essas ideias, ele vai ter que tomar uma decisão. Porque é impossível você ser cristão e marxista com as ideias que o marxismo defende, que eu vou mostrar para você agora. Quais são essas ideias? Primeiro motivo, porque um cristão não pode ser marxista. Primeiro motivo, qualquer que seja a sua linha marxista. O marxismo propõe a destruição de todas as religiões, principalmente da religião cristã. Karl Marx, Marcuse, Gramsci, todos os marxistas, todos sem exceção, que entende o que é o marxismo, que conhece o marxismo, que lê os livros marxistas, que lê os trabalhos de Karl Marx, de Gramsci, de Marcuse, todos eles propõem a destruição da religião cristã. Você vai dizer, mas peraí, você não acabou de dizer que o Antônio Gramsci não concordava com a guerra, com a destruição? Não concordava com a destruição através da luta armada. Mas ele ensinou a destruir a religião cristã de dentro para fora, corrompendo os valores cristãos, deturpando os valores cristãos. É por isso que hoje está esse pessoal ateu aí falando coisas que parecem cristianismo, parece, mas não é. Por quê? Porque foi isso que Antônio Gramsci ensinou. Vamos se infiltrar, e se infiltraram mesmo, se infiltraram no Vaticano, se infiltraram nas igrejas protestantes, se infiltraram na televisão, na mídia, nas escolas, nas faculdades, e aí eles dizem o seguinte: nós vamos criar uma ditadura do proletariado falando em democracia. Nós vamos cercear a liberdade pregando a liberdade. Nós vamos falar de direitos iguais para todo mundo sem dar direitos iguais para todo mundo. Nós vamos falar, quer dizer, eles entraram e usaram a própria linguagem dos valores judaicos cristãos, do direito romano, da filosofia grega, para deturpar a mesma coisa. Em outras palavras, é uma outra forma de destruir a religião cristã. Então, esse é o primeiro motivo porque o cristão não pode ser marxista. O marxismo propõe a destruição da religião cristã. Karl Marx, em 1854, escreveu o seguinte: a religião é o ópio do povo. A abolição da religião como felicidade ilusória é o que falta para a sua verdadeira felicidade. Ou seja, na hora que nós destruirmos, abolirmos a religião cristã, que prega uma felicidade ilusória, e colocarmos o comunismo, aí sim vai ter uma verdadeira felicidade.
Mas só vai conseguir se nós destruirmos a religião cristã, porque a religião é a droga, o ópio do povo. Karl Marx. Aí eu te pergunto, você que é cristão, você que vai ouvir essa pregação, será que é possível ser cristão e ser marxista? É claro que não. Vladimir Lenin, o idealizador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, grande assassino, disse o seguinte: a religião é o ópio do povo. Esta máxima de Marx constitui a pedra angular de toda a concepção marxista na questão religiosa. Ou seja, o que o marxismo tem a dizer na religião, a pedra angular, usando linguagem bíblica, é que a religião é o ópio do povo, é uma droga. Ele continua dizendo o seguinte: o marxismo considera sempre que todas as religiões e igrejas modernas, todas e cada uma das organizações religiosas são órgãos da reação burguesa, chamados a defender a exploração e embrutecer a classe operária. Na cabeça dele, quem criou a igreja foram os burgueses. E criou como propósito de explorar a classe operária. Veja a loucura que vai. E isso é defendido por todos os marxistas que realmente são marxistas. Todos, sem exceção. É assim que eles veem a igreja cristã, como uma invenção da classe burguesa. É só você procurar na internet os discursos de vários deputados, senadores, presidentes e presidentas, que você vai ver essa frase, essa ideia. Lenin disse ainda o seguinte: devemos lutar contra a religião. Isto é o ABC de todo o materialismo e, portanto, do marxismo. Devemos lutar contra a religião. Eu ia trazer alguns livros aqui para mostrar para os meus amados irmãos, mas tem sido dias muito corrido para mim, muita coisa para fazer, muitos problemas pessoais também envolvendo minha família, lá no Ceará. E eu acabei não tendo tanto tempo de trazer as coisas. Mas eu ia mostrar para os meus irmãos várias biografias que eu tenho comigo, e eu fiz questão que meus filhos lessem essas biografias. Porque se eu tivesse lido essas biografias lá na minha juventude, eu nunca teria sido marxista. Porque é uma das coisas que eu mais lamento na minha vida. Uma das coisas que eu mais me revolto comigo mesmo, porque eu não consegui enxergar isso. Quando eu li aquelas biografias pela primeira vez, daqueles homens na cortina de ferro, por exemplo, torturado por sua fé, Aralan Popov, eu fiz meus filhos ler essa biografia. Eric e Stephanie leram essa biografia de Aralan Popov. Eu me senti sujo, eu me senti um idiota, como Antônio Gramsci chamava, né, idiota útil. Eu fui um idiota útil, como Antônio Gramsci colocava. Precisamos de idiotas úteis. Eu fui um idiota útil. Eu me senti envergonhado e pedi perdão a Deus. Como é que eu consegui assimilar uma filosofia daquela e sequer perceber que estava lutando ao lado de Satanás? Eu fiz meus filhos ler essas biografias. Por exemplo, Christiane Tsai, outra biografia, uma chinesa, Christiane Tsai, a rainha do quarto escuro. Eu li essa biografia, meus filhos também leram. A gente chorava quando lia essas biografias do que aconteceu na China, em 56 países em que essa ideologia foi colocada. Vietnã, Pol Pot, Lenin, Stalin, Trotsky e por aí vai. Mas eu não tive tempo de trazer essas biografias, mas eu recomendo a você. Se você quer saber exatamente o que foi o marxismo nestes países, procura ver o outro lado da história. A editora Fiel, ela editou essas biografias da Aralan Popov, torturado por sua fé na Romênia,
e Cristiano de Sá, Rainha do Quarto Escuro. Tem outro, mas tem muitas biografias destes irmãos. Por exemplo, o Watchman Nee na China. Leia para você ver uma coisa. Eu não sei se é verdade ou não, mas antes de vir para cá eu vi num site, só que esses sites a gente tem que ver direitinho, confirmar, tá? Eu vou só dar informação, mas por favor, se tiver errado me perdoe, porque eu não tive tempo de conferir. Tudo que eu vejo eu procuro me conferir o máximo possível para saber se é verdade, mas eu vi um site que havia mais, eu até marquei, mais de 23 mil cristãos presos na China. 23 mil cristãos presos na China. Sabe por qual motivo? Por causa da religião. Bom, o primeiro motivo então, porque um cristão não pode ser marxista, é que o marxismo propõe a destruição da religião cristã. No Brasil existe um homem que é muito endeusado, chamado Ernesto Che Guevara, que também já foi meu ídolo. Eu li 2 biografias de Che Guevara. 2 biografias escritas por marxistas. Quando eu fui ver verdadeiramente quem é Che Guevara, eu já tinha 20 e poucos anos, quase 25 anos. Foi a época que eu me converti. Eu nunca tinha lido nas biografias de Che Guevara o que eu vou ler para você agora. Eu só vim ver isso aqui depois que eu fui ler outras revistas, outros livros, outras coisas acerca de Che Guevara. Por exemplo, ele diz o seguinte numa carta à sua mãe em 1956, uma carta que ele escreveu à sua mãe: não sou Cristo, nem filantropo, nem uma velha senhora. Sou totalmente o oposto de um Cristo. Luto pelas coisas em que acredito, com todas as armas de que disponho, e tento deixar o outro homem morto, de modo que eu não seja pregado numa cruz ou em algum outro lugar. Se eu tivesse lido isso quando eu tinha 14, 15 anos, eu teria acendido um alerta na minha cabeça. Mas nós não tínhamos essas informações naquele tempo, nos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80. Nós não tínhamos essas informações. Éramos doutrinados silenciosamente a sermos marxistas, a sermos comunistas. Ele falou o seguinte, na verdade, Che Guevara falou o seguinte: na verdade, se o próprio Cristo estivesse no meu caminho, eu, como Nietzsche, não hesitaria em esmagá-lo como um verme. E é este homem que é tão adorado no Brasil, a ponto de deputados, deputadas, artistas saírem na televisão imitando Che Guevara. Se você vê a quantidade de pessoas que Che Guevara executou, é incrível como aquele deputado, ex-deputado chamado Jean Willis, graças a Deus que o Brasil se livrou dele, é incrível como um cara vai para a Câmara fantasiar Che Guevara. Che Guevara que matava tudo quanto era homossexual, matava a sangue frio. Você veja a que ponto chegou a loucura no nosso país por conta do marxismo. O cara que é homossexual assumido, no caso do ex-deputado Jean Willis, vai para a Câmara dos Deputados com o ícone, fantasiado de ícone de Che Guevara, sendo que Che Guevara justamente matou aquelas pessoas que se diziam homossexuais na Argentina. Aí você consegue entender? Não tem explicação, é uma loucura. É o que eu falei, ou ele não sabe o que é, ele não deve saber o que é o marxismo, não deve saber quem foi Che Guevara, pode ser. Lenin ainda falou o seguinte: a religião é um anestésico na terrível dor. Não, perdão, aqui não foi Lenin que falou, foi Feuerbach. Desculpa, foi Lenin mesmo. Lenin, a religião é um anestésico na terrível e dolorosa existência do homem. A religião não passa de uma quimera, ilusão, e aqueles que aderem a tal alucinação são fracos e incapazes de enfrentar suas dificuldades. A religião é o ópio do povo, porque engana o homem, induzindo-o a pensar que deve aceitar com mansidão o seu presente estado de vida. Por isso, somente quando a religião for destruída é que o homem recuperará
a sua liberdade e dignidade. Aí o filósofo que Karl Marx se espelhou, chamado Ludwig Feuerbach, dizia o seguinte, no livro A Essência do Cristianismo: a criatura inventou o Criador e, portanto, é ela verdadeiramente o Criador. Deus é um reflexo do próprio homem, o ideal de justiça, bondade e virtude que o homem não consegue ser. Deus é um homem genérico que idealizamos e que não conseguimos realizar por nós mesmos. Para libertar o homem da miséria, o primeiro passo é destruir a religião. Feuerbach, ele influenciou Karl Marx, o Karl Marx foi influenciado por Feuerbach, nessa ideia de que não foi Deus que nos fez, não foi o Criador que criou a criatura, mas a criatura inventou um Criador. Não sei se vocês vão se lembrar, mas existia um autor muito bom, por sinal, em termos de talento, ele tinha grande talento. Eu achava ele o melhor ator do Brasil, quando ele estava vivo, da Globo. E ele sempre dizia isso, que o nome dele é Paulo Outram, o nome dele, Paulo Outram. E ele sempre dizia isso nas suas entrevistas: olha, eu acho que o homem inventou Deus, a criatura criou o Criador. Ele dizia isso abertamente, o tempo todo ele dizia isso. Por quê? Por causa das ideias marxistas. E hoje, todo marxista crê assim, que não foi que nós inventamos Deus e, portanto, os homens inventaram a religião, a estrutura para chegar até Deus. Aí eu te pergunto, é possível você ser um cristão e ser um marxista? Quando eles ensinam que Deus não existe e que não foi Deus que criou a humanidade, mas é a humanidade que criou Deus? Segundo motivo por que o cristão não pode ser marxista. Segundo motivo é porque o marxismo crê que o homem nasce bom e o meio ou a sociedade é que o corrompe. Na cabeça do marxista não existe pecado. Claro, não existe Deus, não vai existir pecado, não vai existir céu, não vai existir inferno, não vai existir princípios morais e, portanto, não vai existir pecado. E por que os homens se tornam maus? Porque a sociedade corrompe os homens. Essa ideia, na realidade, é de um outro filósofo. Veja que Karl Marx se baseou em vários filósofos. Esse filósofo chama-se Jean-Jacques Rousseau, que é extremamente amado no Brasil. É o filósofo da pedagogia, é o filósofo que dita as regras da educação cristã no Brasil, junto com outros, como Paulo Freire, como o francês lá, que eu esqueci o nome dele agora, construtivismo de Piaget, Jean Piaget. Mas Jean-Jacques Rousseau é tido em alta conta no Brasil. O filósofo da educação infantil, inclusive. Se você estudar pedagogia ou qualquer área de ciências humanas, pedagogia, filosofia, sociologia, assistência social, você vai estudar Jean-Jacques Rousseau. É incrível como o Brasil foi vendido a estas filosofias. O que não vão dizer para você, meu irmão e minha irmã que está me vendo e me ouvindo, é que esse Jean-Jacques Rousseau, ao dizer isso, que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe, que não existe esse conceito de pecado, ele está jogando fora toda a palavra de Deus. E aí você, meu irmão, minha irmã, que é professor cristão, que é professora cristã, vai ter que tomar uma decisão. Ou você concorda com Jean-Jacques Rousseau, ou você concorda com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 51, a Bíblia diz no Salmo 51, que nós nascemos no pecado. Salmo 51, versículo 2 em diante. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos.
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Para Jean-Jacques Rousseau, isso aqui está errado. Para os marxistas, isso aqui não existe. Gênesis capítulo 3, que eu não vou abrir, eu vou só citar porque já falei nisso na aula passada, quando diz que o pecado entrou no mundo pela desobediência do homem, portanto que o mal surgiu no mundo por causa do pecado. Por isso que eu fiz questão de pregar primeiro aquelas duas mensagens passadas sobre a origem do mal, para poder chegar nessas filosofias de agora. A Bíblia deixa claro que todo o mal e todo o sofrimento que há no mundo é por culpa do pecado do homem. Os homens se tornaram pecadores. Por isso que há o mal, há o egoísmo, há a avareza, a injustiça, a opressão, a exploração, a escravidão. Por causa de quê? De um sistema A, B ou C, do capitalismo, do marxismo, do comunismo. Não, por culpa do pecado. Mas para eles, não. Para eles, a sociedade corrompe, o homem nasce bom. O meio é a sociedade que o corrompe. Seguindo os ensinos de Jean-Jacques Rousseau. Eu esqueci de falar, eu comecei a falar e esqueci de dizer. O Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro chamado, em português seria Emily, em que ele ensina a educação de uma criança não pelos meios cristãos, mas pelos meios naturais, pelas leis da natureza. Repito, esse é um filósofo da educação, um dos filósofos da educação cristã, da educação no Brasil, Jean-Jacques Rousseau. O que os professores não dizem para vocês é que ele abandonou 5 filhos. 5 filhos. Abandonou e deixou jogado ao léu lá. E parece que foram criados em asilos construídos pelos cristãos. Foi assim que os filhos deles escaparam. Que se fosse por ele, morrer de fome. E é o filósofo da educação brasileira, um dos filósofos. Os marxistas acreditam que se mudar o meio, muda o homem. É por isso que as pregações são tão ligadas, as mensagens no sentido, é porque eles moram numa favela, é porque são pobres, é porque não tem energia elétrica, é porque não tem calçamento, tal. E é claro que é um absurdo. A pessoa não é má porque mora num lugar pobre. Eu morei em favela em Fortaleza e não fui ladrão. Pessoas, melhor dizendo, quantos milhões de pessoas pobres neste país, nesta cidade que eu estou aqui, na cidade que você está, quantas pessoas nasceram pobres, viveram uma vida de pobreza e não são bandidos? E quantas pessoas não nasceram em lares muito bem estruturados financeiramente e são corruptos? Se não rouba a mão armada, rouba de outra maneira? Então não é o meio que muda o homem é que muda o meio. E sabe como essa filosofia de Karl Marx é bem fácil de você explicar, você como cristão? Quer ver um exemplo bem claro, como isso aqui é uma idiotice do marxismo? Quando Deus criou Adão e Eva, como é que era o mundo? Bom. Tudo perfeito, estrutura perfeita, os corpos deles eram perfeitos, suas mentes eram perfeitas, seu espírito era perfeito, o mundo era perfeito. Colocou num jardim de deleites, Éden significa jardim de deleites. E o meio corrompeu eles? Não. Eles corromperam o meio. É o contrário do que o marxismo ensina. O cristianismo ensina o contrário do que o marxismo ensina. Portanto, não tem como ser cristão e ser marxista. Segundo eles, o problema da pobreza é culpa da religião ou do capitalismo que aliena o homem prometendo uma vida próspera na eternidade. Por isso que Karl Marx tinha tanto ódio de Deus e da religião. Porque o cristianismo realmente promete uma vida
plena, uma vida eterna, um reino que não passará, um paraíso, o cristianismo promete. Como eles não creem em Deus, não creem nisso. Então eles dizem que essa mensagem aliena o povo. Essa mensagem faz com que o povo se conforme com a vida que está levando aqui, sabendo que quando morrer na eternidade vai ter uma vida melhor. Então eles acusam a promessa bendita de Jesus Cristo, a promessa de Deus, de um paraíso, de um novo céu, de uma nova terra, como uma mentira que aliena o povo, uma mentira que é usada para escravizar a pobreza. Uma mentira que a religião usa, criada pelo homem, para alienar o proletariado, o trabalhador, aquela pessoa mais simples, mais humilde, de progredir na vida. É isso que o marxismo sempre ensinou. É por isso que na União Soviética foi banida a religião. Por isso que a pessoa, os pastores eram presos, até hoje são presos em alguns países, os cristãos. Portanto, o problema da pobreza é culpa da religião que aliena o homem. É claro que não. O problema da pobreza no mundo é o pecado. Jesus Cristo disse: os pobres vocês sempre tende convosco, a mim nem sempre tendes. Em outras palavras, enquanto houver ser humano na terra, pode ser qualquer que seja a religião, pode ser qualquer que seja a filosofia, pode ser qualquer que seja o sistema econômico, político, social, sempre vai existir pobreza. Por quê? Porque pobreza é culpa do pecado. Eu vi uma reportagem hoje de um artista americano, de um rapper americano, que comprou uma mansão de 22 milhões de dólares. 22 milhões de dólares. Imagina se todo mundo fosse cristão, se todo mundo amasse o próximo, tanto no capitalismo como no socialismo, no marxismo. Uma pessoa, em vez de comprar uma casa de 22 milhões de dólares, sabe o que ele faria? Compraria uma casa, um apartamento bom, 4 milhões, 5 milhões de dólares, uma casa boa. E esse dinheiro ajudaria outras pessoas. Aí não teria fome no mundo. Porque o problema nem é o capitalismo, não é o marxismo, não é o socialismo, não é isso nem aquilo. O problema é a falta de Deus no coração dos homens. É a falta de Jesus Cristo. Se tivéssemos Jesus Cristo, todos nós fôssemos cristãos, todos nós tivéssemos Jesus Cristo, o mundo seria melhor. Então, esse é o segundo motivo porque o cristão não pode ser marxista. Porque o marxismo crê que o homem nasce bom e o meio é a sociedade, ou a sociedade é que o corrompe. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores e todo o problema do mundo, inclusive a pobreza, é culpa do pecado. Terceiro motivo, porque um cristão não pode ser marxismo. Terceiro motivo é porque o marxismo prega uma mentira de uma sociedade igualitária e justa. Terceiro motivo é porque o marxismo prega uma mentira de uma sociedade igualitária e justa. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos ter uma sociedade igualitária e justa. Igualitária não no sentido de que todos serão iguais, no sentido que todos serão tratados com justiça, com igualdade. Mas jamais seremos iguais uns aos outros, jamais. Cada um é cada um tem sua história, cada um tem sua fé, cada um tem sua estrutura. Esta sociedade justa, igualitária, no sentido de tratar todos de maneira igual, vai existir, mas não na Terra. Nunca existiu na Terra uma sociedade igualitária e justa. Nunca. Desde que o homem pecou no Éden e trouxe para a Terra o que nós chamamos de governo humano, Gênesis capítulo 3, desde o momento em que o homem pecou e trouxe para a terra, repito, o governo humano, a partir dali
acabou uma sociedade justa, igualitária, perfeita, onde a paz reinasse. Nunca houve, não há e nunca haverá. Por quê? Porque o governo humano nunca produzirá igualdade e justiça nessa terra. Nunca. Embora essas sejam as frases mais faladas, liberdade, fraternidade, igualdade, nunca na prática aconteceu, nunca acontecerá. Eu nem digo que é uma utopia, eu digo que é uma mentira real. O marxismo prega uma mentira de uma sociedade igualitária. Aí você chega em Gênesis capítulo 3, eu vou ler apenas alguns versículos para você. Por exemplo, a partir do versículo 14, quando Deus pronuncia os juízos a todos os envolvidos por trazerem o pecado a este mundo. A serpente diz: maldita é entre todos os animais. Vai haver inimizade entre ti e a mulher e a sua descendência, Satanás e os homens. A mulher vou multiplicar sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Veja bem, sabe por que existe dor no mundo? Por causa do pecado. Se não fosse o pecado, até o ato de dar luz não doeria, não ia ter dor, porque dor é consequência do pecado. Para Adão ele diz, versículo 17, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. No versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A partir daqui começa o governo humano. Na hora que eles rejeitaram o governo de Deus, trouxeram sobre eles o governo humano. Nunca mais você vai encontrar uma sociedade justa. Nem quando Israel foi uma teocracia, houve justiça. A vida era bem melhor, reconhecemos que era muito boa, no tempo de Davi, no tempo de Salomão, de outros reis de Israel. Mas mesmo com os homens de Deus no governo, ainda não houve e não haverá uma sociedade justa. Portanto, um cristão não pode ser marxista, porque o marxismo prega uma mentira de uma sociedade justa e igualitária. Até porque, meus amados irmãos, se você for olhar os países em que foi colocado a filosofia marxista, aconteceram muitas coisas lá. O que nunca aconteceu foi justiça, foi paz, foi igualdade, foi prosperidade, foi harmonia, nunca houve. Existem algumas disputas aí, mas em termos gerais, nós podemos afirmar com certeza, que já houveram 46 nações explicitamente marxistas. Se você entrar no site da Internacional Socialista, eles colocam 70 e tantas nações. 70 e tantas nações. Se você for no site do socialismo, agora mesmo eu acabei de ver um site socialista, quantas nações comunistas no mundo, ele alista 56, que já foram ou que ainda continuam sendo. Então, como existe esse disparate de informação, eu garanto a você que 46 nações com certeza foram. Isso eu lhe garanto. Se for pelo site deles, até mais, né? Quase 75 nações. Onde eles colocaram essas filosofias? Depois de 150 anos de colocado essa filosofia nestas nações, todas elas foram para a miséria e para a pobreza. Só melhoraram quando abriram mão do seu marxismo. Aí, meu compadre, para citar as nações são muitas, mas Vietnã, Rússia,
Cazaquistão. A China hoje é capitalista. A China, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Romênia, Albânia, que foi um dos países que mais viveu o marxismo, se tornou o país mais pobre da Europa. A Albânia é o país se tornou o país mais miserável da Europa. Polônia, hoje na Polônia é crime. Na Polônia, a Polônia sofreu tanto com o marxismo, tanto, que hoje na Polônia é crime alguém usar algum símbolo comunista, marxista ou defender alguma ideia marxista. É crime na Polônia hoje. Pergunta para o polonês o que aconteceu com eles com o marxismo, para ter uma coisa. Bom, 5 motivos porque um cristão não pode ser marxista. O primeiro motivo é porque o marxismo propõe a destruição da religião cristã. O segundo motivo é porque o marxismo crê que o homem nasce bom e o meio à sociedade é que o corrompe. O terceiro lugar é que o marxismo prega uma mentira, uma utopia de uma sociedade igualitária. Quarto motivo, que é praticamente o desenvolvimento que eu falei agora, é que a prática do marxismo não deu certo em lugar nenhum do mundo, principalmente porque destruía a família. O quarto motivo é porque a prática do marxismo, além de não ter dado certo em lugar nenhum, destruía aquele embrião que sustenta a sociedade, que é a família. Então, se você for olhar na prática, em lugar nenhum deu certo. São mais de 150 anos, quase 200 anos de fracasso. Grécia, Chile. O Brasil não está nesse meio termo, ninguém sabe o que é que vai ser. Mas o Brasil mesmo, você pode ver como exemplo, né? E o mais inacreditável é que o principal ponto que não deu certo foi justamente a destruição da família judaica cristã. No Vietnã, de Pol Pot, as escolas ensinavam abertamente que a criança tinha que amar o Estado e não a família. No Brasil ensaiaram, muitas vezes tentaram colocar isso como lei no Brasil, que o responsável pela criança, pela educação, não é o pai e a mãe. No Brasil, muitas dessas coisas, muitas dessas ideias conseguiram entrar. A lei da palmatória, o responsável pela educação da criança é o Estado, ideias marxistas. E só não é mais forte porque o Brasil, com o crescimento dos evangélicos, com a pregação do evangelho, as pessoas despertaram, não. A responsabilidade por educar os filhos são dos pais, é o pai e a mãe que tem que educar o filho. Pode ver que as crianças que as mães largaram para as escolas educar são cheias de problemas, são famílias cheias de problemas. Agora, as famílias que o pai e a mãe educam seus filhos, que traz na disciplina da administração do Senhor, veja como são famílias estruturadas. Em outras palavras, na prática, o marxismo não deu certo. Principalmente porque destruía a célula base da sociedade, que é a família. Que na cabeça deles, esse modelo de família é uma invenção da burguesia judaica cristã. Por isso que eles atacam a ideia de sexo, de que a ideia de sexo foi a sociedade que, como é que eles dizem? Que a escolha do sexo é a sociedade que impõe, em vez de ser uma coisa natural, biológica, criada por Deus. Por isso que as escolas querem ensinar isso, porque são ideias marxistas. Ideias marxistas. De destruir a família. A Alemanha fez isso. As crianças pertencem ao Estado. O Estado é a mãe de todos. Não é verdade. Os meus filhos são meus filhos. Quem educa meus filhos sou eu. Eu eduquei os meus filhos e eduquei-o a palavra de Deus. Veja aqueles que entregaram seus filhos para o Estado tomar de conta, a creche tomar de conta, a escola tomar de conta, a professora, para ver se deu certo. Não deu.
O marxismo, ao destruir a família, destrói toda a base da sociedade. Porque a família foi criada por Deus, o Deus que eles não creem. Crescei e multiplicai. Enchei a terra. Por último, o último motivo por que um cristão não pode ser marxista é por causa da hipocrisia das nações socialistas e dos marxistas. Esse é outro motivo por que um cristão não pode ser marxista. Por causa da hipocrisia das nações socialistas e dos marxistas. Eu vou explicar a você o que eu quero dizer com isso. Em 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. Do lado de cá, uma nação marxista, Alemanha Oriental. Do outro lado do muro, uma nação livre, cristã livre, Alemanha Ocidental, capitalista. Do lado de cá se pregava um mundo maravilhoso, do lado da Alemanha Oriental, do lado dos marxistas, e que o outro lado é que estava tudo ruim, tudo errado. Quando o muro caiu, ao invés da Alemanha ocidental, a Alemanha cristã, correr para o lado oriental é que correu para o lado ocidental para procurar o que comer, e nem o que comer não tinha. Enquanto que a imagem que passava para o mundo era de uma nação próspera. Quando o muro caiu, que as pessoas foram ver a Alemanha Oriental, era de dar dó. Se você que não nasceu, não tinha idade suficiente em 89, é só você ir na internet, você vai encontrar imagens. Tem um filme muito bom que eu recomendo você assistir, chamado Adeus Lenin, que conta essa história muito bem da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. Está aí um filme excelente para você ver. Adeus Lenin. Era uma hipocrisia. A União Soviética, eles tinham dinheiro para armas, mas o povo vivia numa penúria. A China, até hoje a China, os caras falam do gigante chinês, da economia chinesa e tal, é um pouquinho. A grande massa de chineses não tem o que comer. Por que vocês acham que eles comem rato, morcego, esse cachorro e por aí vai? É porque está sobrando comida? É porque o país está bem no progresso? A Coreia do Norte, recentemente um soldado fugiu da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Coreia do Norte marxista, Coreia do Sul cristã. Um dos países mais cristãos do mundo hoje é a Coreia do Sul. E claro, quando você deserta, você é um traidor. Eles atiraram no rapaz, ele correndo, chegou baleado, mas conseguiu atravessar. E os soldados da Coreia do Sul correram para socorrê-lo. Quando ele foi operado, o soldado, encontraram no seu intestino, sabe o que, meus irmãos? Esses calangozinhos que vai na parede, essa lagartixazinha. Quer dizer, um soldado de elite, na União Soviética, na Coreia do Norte, soldado de elite, comendo lagartixas, calangos, não é aqueles tiu que a gente come no Ceará, não, viu? É esses calangozinhos, essas lagartixas que andam na parede, é o que estava no estômago do soldado operado, que é o que ele estava comendo. Mostrando a situação, se um soldado de elite na fronteira está numa situação dessa, imagina o povo comum. Mas a imagem que passa é de progresso e de prosperidade quando nós sabemos que a miséria campeia nesses países socialistas. Então, um cristão não pode ser marxista por causa da hipocrisia, das mentiras, da hipocrisia que essas nações vivem. O próprio Karl Marx, ele vivia às custas de um burguês. Como é que você vai criticar o capitalismo, a burguesia, se você não trabalha, não tomava banho, que era sujo, não trabalhava, não tomava banho, e vivia às custas de um burguês que bancava tudo para ele? É uma hipocrisia. Se você vê os marxistas de hoje,
eles criticam o capitalismo, as nações ocidentais livres que não são marxistas, eles criticam o capitalismo usando o notebook da Apple, usando o iPhone. Eles vão para os debates na televisão com bolsa da Victoria's Secret, Paco Rabanne, paletó Yves Saint Laurent. Che Guevara foi morto usando um relógio Rolex. Aliás, se tornou piada, né? Que o relógio Rolex é o relógio dos marxistas guerrilheiros. Porque Fidel Castro usava Rolex, Raul Castro usava Rolex, Che Guevara usava Rolex, aquele que foi morto no Brasil aqui, Carlos Marighella, usava Rolex. Estou dizendo, Rolex é o relógio dos marxistas, ou seja, um símbolo do capitalismo, o Rolex suíço, é muita hipocrisia. Se você é contra aquele regime, contra tudo que faz, se você faz da sua vida uma bandeira contra aquele regime, por que você usa as coisas daquele regime? Por que você usa computador, iPhone, internet, tudo inventado por esse mundo que você critica? Victoria's Secret, Visano, sapatos da Visano e por aí vai. Então o cristão não pode ser marxista por causa da hipocrisia destas nações e destas pessoas marxistas. Porque não vivem aquilo que pregam. A filosofia deles, eles fazem a sua doutrina toda contra um sistema em que eles se aproveitam do que tem de bom naquele sistema. Todo marxista, quando cai no seu país, quando o regime cai, sabe quando é que seus líderes fogem? Para os países capitalistas. Assim foi Baby Doc no Haiti, Baby Doc, o filho, foi para a França. Não foi para a Coreia do Norte, nem para a China, foi para a França. Assim, os generais do Vietnã foram para Londres. E o pessoal da Romênia foi para a Inglaterra, esqueci o nome dele agora. E tantos outros aí. Ou seja, é hipocrisia. Concluindo, 5 motivos por que um cristão não pode ser marxista. O primeiro motivo é porque o marxismo propõe a destruição da religião cristã. O segundo motivo é porque o marxismo crê que o homem nasce bom e o meio ou a sociedade é que o corrompe. Veja que tudo isso é contra a Bíblia, tudo. O terceiro motivo é porque o marxismo prega uma mentira de uma sociedade justa e igualitária. Irmão, só para você ter ideia, nem no céu nós vamos ser iguais. Nem no céu. Nós vamos ser tratados iguais, com justiça. Mas teremos diferenças, porque o ser humano é diferente. Por exemplo, vai ter pessoas que vai receber a 30 de galardão, a 60 e a 100. Você vai ser diferente, até os galardões vai ser diferente de um para o outro. Por quê? Porque somos diferentes. Até o prazer, até a satisfação de estar na presença de Cristo vai ser mais para um e menos para outros. Por quê? Porque quem amou mais é mais amado. Quem perdoou mais é mais perdoado. E nem todo mundo é igual nesse ponto. Então, nem no céu nós vamos ser tudo igualzinho. Não. Vamos ser tratados com igualdade, mas seremos diferentes. Portanto, o mundo marxista é uma utopia, é uma mentira. Então, só para repisar, para encerrar agora. O marxismo propõe a destruição da religião cristã, primeiro motivo. Segundo motivo, o marxismo crê que o homem nasce bom e o meio à sociedade que o corrompe. Terceiro motivo, o marxismo prega uma mentira, uma utopia de uma sociedade igualitária. Quarto motivo, a prática mostra que o marxismo não deu certo em lugar nenhum, principalmente porque destruiu o núcleo da família. E por último, a hipocrisia das nações socialistas marxistas. Na próxima aula, nós iremos falar do outro lado, do capitalismo. Por que que um cristão não pode ser capitalista? Hoje, eu mostrei para meus amados irmãos 5 motivos porque o cristão não pode ser marxista.
Eu espero que tenha ficado claro. Sei que tem muitas perguntas a serem feitas, você pode me procurar a hora que você quiser, entrar em contato comigo que eu responderei. Por enquanto, eu te dei para você esses 5 motivos porque o cristão não pode ser marxista. Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus por mais essa aula. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Helder, que semana após semana tem trazido esses conteúdos para enriquecer a nossa vida espiritual, para nos auxiliar na caminhada com conhecimento a respeito da palavra, a respeito da história, que eu e você possamos, muito mais do que apenas assistir essas aulas ou ouvir essas aulas, nós possamos absorver isso que nós temos aprendido e colocar em prática na nossa vida, para que isso transforme a nossa caminhada e que nós possamos continuar sempre sendo a Igreja de Cristo. Eu quero te incentivar a continuar acompanhando os nossos trabalhos, que continuam amanhã, quinta-feira, aqui no nosso canal do YouTube, às 10 horas da manhã, com mais um episódio dessa série Te Faço um Desafio. Que você que tem um filho junior, adolescente ou pré-adolescente possa incentivá-lo a assistir, mas se você porventura não tem ninguém nessa faixa etária na sua casa, que você possa consumir esse conteúdo e também ser abençoado por ele. Na sexta-feira nós teremos a nossa convocação de oração nos grupos de WhatsApp e também uma live com os adolescentes às 19h30. E no domingo nós retornamos, se o Senhor permitir, para mais 2 celebrações online, às 10 e às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todos sempre. E amém. Que Deus te abençoe e tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor.